sendo articulador das comunidades no regional Nordeste. E aqui na Arquidiocese a gente também, em parceria com a Renovação Carismática Católica, a gente acompanha algumas comunidades nascentes. Eu fico muito feliz em estar aqui na Obra Lumen, porque eu olho para vocês, é uma inveja, é uma inveja que eu lembro do meu tempo, eu comecei com um jovenzinho, e aí lá gordinho, né, assim, embora eu continue bonitinho, mas tudo bem. Eu olhava aqui vocês rezando, eu lembrei uns anos atrás, quando o Wander nos procurava no FAMEC para apresentar a Obra Lumen para o FAMEC. E quando colocou algumas coisas, documentos da Obra Lumen, e naquele primeiro momento a gente levou para a diretoria, sentou com o bispo para discernir como é que era essa questão da Obra Lumen, que eu não conhecia, né? Mas olhando hoje para a Obra Lumen, a gente fica feliz, porque a gente vê a Obra Lumen, além de tantas atividades que a Obra Lumen faz, a gente fica feliz pelo fato da Obra Lumen estar crescendo não só naquilo que ela faz, mas ela está crescendo na sua vocação, na sua identidade, que é o seu próprio carisma. Isso é o mais importante. Então isso dá muito mais alegria a nós, né, do que o que vocês fazem. Porque nós já vivemos num mundo onde muitos estão perdendo sua identidade, né? Pessoas querem tirar de nós aquilo que é essencial, com diversas ideologias. Então pediram para partilhar hoje um pouco sobre o estado de vida. E eu fiquei pensando aqui, porque aquela meninazinha falou tudo. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Ela já disse tudo. Eu tive uma impressão de que eu ia falar para quem pode me ensinar, né? Então eu não vou colocar como uma formação, mas como uma partilha. E eu gostaria de pegar antes a palavra, tudo se inicia pela palavra, né? Deus disse que faça-se, né? Então tudo pela palavra, lá em Efésios. No capítulo 1, do versículo 3, versículos 3 ao 14, diz assim: Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profundamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, em sua benevolência, formada desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, os desígnios de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza, por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração da sua glória, nós que desde o começo voltamos nossa esperança para Cristo. Nele também
Vós, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo, que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Eu acho essa palavra fantástica, porque essa palavra ela gera várias discussões, porque dá a impressão que se chatar tudo nos desígnios de Deus, a impressão é que a gente não tem a liberdade. Deus já decidiu tudo por nós. Deus já fez tudo, então eu não tenho a liberdade da escolha. Aparentemente dá esse entendimento, não é? Mas aí a coisa é totalmente inversa, totalmente contrária. É exatamente porque eu sou livre, porque eu acolho essa verdade. É exatamente porque eu sou livre, que eu sou capaz de amar. Só ama quem é livre. E porque eu sou livre, eu sou capaz de tomar decisões coerentes, embora também decisões erradas, mas essa liberdade que não foi adquirida por mim mesmo, mas também como um dom de Deus, como dom e graça de Deus, a liberdade que eu tenho, é que ela faz e me dá a graça, a capacidade de fazer as escolhas certas e erradas. Que essas escolhas têm consequências e exigências. Mas aí vocês estão perguntando, mas eu não venho falar sobre o estado de vida. Como ele está entrando nisso? Porque o estado de vida passa muito também por essa liberdade de acolher a plenitude desse amor. E passa por essa liberdade também de se doar plenamente nesse amor. Então, a primeira coisa que a gente partilha com vocês, medita com vocês, é que existe um estado de vida universal. Esse estado de vida universal é o estado de vida da caridade, o estado de vida do amor. Essa caridade não é essa caridade aí como se fala, não são especificamente dentro do sentido de fazer obras de caridade, mas a caridade em sua plenitude. Em sua plenitude. A caridade que passa pela pessoa, essencialmente pela pessoa acolher a si mesma e acolher aquele que a criou também em sua plenitude. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender, mergulhar, é saber que há essa caridade universal, esse estado de vida universal. E é exatamente a partir desse estado de vida universal que o homem foi chamado por Deus a viver e corresponder com toda a dimensão humana, espiritual, psíquica, a esse chamado, de uma maneira muito especial. Eu tenho um carinho muito especial pelo primeiro capítulo de Gênesis, não é? Porque quando eu vou pregar para os jovens, eu gosto muito de brincar, porque lá diz assim, façamos o homem a sua imagem e semelhança, vai caminhando, ele diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos. Aí a gente, eu brinco com eles, às vezes nós vemos as coisas do contrário. Primeiro multiplica, depois se pensa em crescer. As coisas foram invertidas. Cresceis e multiplicai-vos. Crescei, conhecei bem quem vocês são, conhecei bem o outro, conhecei bem a realidade que vocês vivem, o que vocês estão querendo. Crescei, depois multiplicar. E a outra, antes disso, ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E infelizmente essa palavra, não é bom que o homem esteja só, ela foi muito mal interpretada. Infelizmente por muitos de nós, até nós católicos. Porque quando diz, não é bom que o homem esteja só, nós pensamos o quê?
nós pensamos o quê? Pensamos o quê? O homem pensa em quê logo? Na mulher. Na mulher. E o sentido de quando coloca que o homem não esteja só, é que o homem precisa realmente de uma ajuda adequada, capaz, não menos nem mais, mas capaz de fazer com que ele corresponda, dentro da sua identidade, dentro do projeto de vida dele, do projeto de Deus, aquilo para qual ele foi criado. E isso é para todos os estados de vida, seja por matrimônio, seja por sacerdócio, seja por celibato consagrado ou celibato pelo reino. Então, a mulher é esta ajuda adequada. É preciso ter essa convivência sadia. Né? Então, eu estou colocando isso porque essa mal interpretação gerou sérios conflitos de entender o estado de vida à luz dessa vocação universal. Porque nós nos deparamos hoje com uma necessidade muito grande do outro. E isso é bom. Isso é muito bom. Mas essa necessidade vai além desse princípio da caridade, muitas vezes. E é preciso a gente voltar a entender todo o mistério disso. Por isso, a questão dos estados de vida. Então, Deus, ao criar o homem e mulher, ao criar a humanidade, simbolizado no homem e a mulher, ele dá ao homem, na sua identidade mais profunda, algumas características muito peculiares. Primeiro, ele dá ao homem, na sua identidade, a filiação divina. Se todos nós, eu já ouvi isso no sacerdote, se todos nós soubéssemos que, antes de tudo, nós temos essa filiação divina, e que eu vou gerar uma polêmica aqui, Wander. Eu vou gerar uma polêmica. Ela não começa pelo batismo. Ela confirma no batismo. Porque a gente aprendeu, né? Depois que a gente é batizado, nos tornamos filhos de Deus. Essa filiação já está antes do batismo. É por isso que é preciso o batismo. Foi por isso que Jesus foi batizado. Que era para confirmar essa filiação. Vocês entendem? Por favor, não vão dizer que eu estou dizendo que o batismo... Não, essa filiação já está, porque ela é algo, essa passagem, ela transmite duas coisas que são fortes. É o princípio eterno e o princípio de vida. Princípio eterno por quê? Porque isso que eu estou falando para vocês tem um princípio eterno, essa filiação divina, evidente, que já parte daquele que criou todas as coisas, Deus Pai. E tem um princípio de vida, porque tudo se fundamenta na vida de Jesus Cristo. Princípio eterno, porque começa em Deus, é claro, Jesus está lá, Santíssima Trindade. Mas ao mesmo tempo, princípio de vida, porque se insere em Jesus. Jesus vai dar toda a dinâmica e o contexto disso como verdade, né? E como princípio de vida. Então, dentro desse estado de vida da caridade, como Deus quis que o homem pudesse corresponder a esse estado de vida universal. Então, uma das maneiras que Deus vai colocar na identidade nossa, além da filiação, é a nossa sexualidade. Deus fez homem, Deus fez mulher. E para definir muito bem esse estado de vida, passa também por essa dimensão da nossa sexualidade. Claro que eu não vou entrar estou seguindo um princípio teológico fundamentado nessa questão vocacional. Depois Deus nos dá a sexualidade, o nosso estado de vida específico, que é a vocação específica, que foi muito falado aqui na oração. Então, primeiro, a filiação divina, que está na nossa identidade mais profunda. Eu sou filho de Deus, independente de eu crer ou não. Essa filiação está desde o princípio eterno.
E ela vai se intensificar no princípio